Uma ilha no Caribe, um único pedaço de terra cercado pelo mesmo mar azul, o mesmo sol, o mesmo clima, as mesmas praias, a mesma chuva, mas dois países e duas realidades tão diferentes que, quando você as vê lado a lado, custa acreditar que estão no mesmo lugar do planeta. De um lado, resorts de luxo, arranha-céus, praias que recebem milhões de turistas todos os anos, uma das economias que mais cresce em toda a América Latina. Do outro, o país mais pobre de todo o continente americano, marcado por crises, catástrofes e uma luta diária pela sobrevivência. E o mais impressionante de tudo, para ir de um mundo ao outro, às vezes, bastam alguns passos. Uma linha no chão, uma cerca, uma fronteira que você pode atravessar caminhando. De um lado dessa linha, floresta verde. Do outro, terra seca e nua. É uma das fronteiras mais visíveis do mundo inteiro. Dá para vê-la do espaço. De um satélite lá de cima, você consegue apontar exatamente onde termina um país e começa o outro, só pela cor da terra. Como isso é possível? Como dois países, na mesma ilha, com o mesmo clima e a mesma origem, se tornaram tão radicalmente diferentes? O que aconteceu aqui? Essa é a história do Haiti e da República Dominicana. Uma ilha, dois mundos opostos e uma das perguntas mais fascinantes e perturbadoras de toda a geografia humana. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, sem filtro, sem maquiagem, sem o roteiro turístico de sempre, então se inscreve agora neste canal, porque o que você vai ver a seguir, esse contraste brutal entre dois países vizinhos, quase ninguém tem coragem de mostrar por inteiro. E ele só fica mais impressionante daqui para frente. Vamos começar pelo começo, pela ilha em si. Ela se chama Hispaniola, ou em português, a Espanhola, e fica bem no coração do Caribe, entre Cuba e Porto Rico. É a segunda maior ilha de toda essa região, perdendo apenas para Cuba. Um paraíso tropical de montanhas verdes, rios caudalosos, vales férteis e praias de tirar o fôlego. A natureza foi generosa com este lugar. Foi aqui, nesta ilha, que Cristóvão Colombo chegou em 1492, na sua primeira e histórica viagem às Américas. Foi um dos primeiríssimos lugares de todo o Novo Mundo a ser colonizado pelos europeus. Ou seja, a história moderna das Américas, de certa forma, começa exatamente aqui, neste pedaço de terra no meio do Mar do Caribe. Foi daqui que a colonização europeia se espalhou por todo o continente. Antes disso, a ilha era habitada por um povo indígena chamado Taínos, que a chamavam por outros nomes e viviam ali havia séculos. Com a chegada dos europeus, no entanto, esse povo foi trágica e rapidamente dizimado por doenças e pela violência da colonização. Em poucas décadas, uma população inteira praticamente desapareceu. E para trabalhar nas plantações, os colonizadores passaram a trazer, aos milhões, pessoas escravizadas da África. Essa é a raiz de tudo o que veio depois. Hoje, essa mesma ilha é dividida em dois países. A leste, ocupando cerca de 2/3 do território, está a República Dominicana. A oeste, no terço restante, está o Haiti. Uma fronteira de pouco mais de 300 quilômetros separa e, ao mesmo tempo, une os dois países. E é justamente nessa fronteira que a história fica quase impossível de acreditar. Imagine que você está sobrevoando a ilha de avião. De um lado, você vê montanhas cobertas por uma floresta densa e verde exuberante. E então, de repente, como se alguém tivesse traçado uma linha com uma régua gigante, a floresta acaba. Do outro lado, a terra é marrom, seca, com pouquíssimas árvores, morros nus, expostos ao sol. Essa linha existe de verdade, e ela é a fronteira entre os dois países. É tão nítida que se tornou uma das imagens de satélite mais famosas do mundo, usada em livros e estudos para mostrar como a ação humana pode transformar radicalmente uma paisagem. Do lado dominicano, floresta. Do lado haitiano, terra desmatada. Estima-se que o Haiti tenha perdido a esmagadora maioria de suas florestas originais, restando hoje apenas uma fração mínima de cobertura florestal, enquanto o vizinho conseguiu preservar uma parte muito maior da sua. É um contraste tão nítido que parece obra de edição, de montagem de computador, mas não é. É real. É a mesma terra, o mesmo solo, o mesmo clima, e ainda assim, duas paisagens de planetas diferentes, separadas por uma linha que você pode atravessar a pé. É um contraste que salta aos olhos de qualquer um que sobrevoe a região. E por quê? A resposta a essa pergunta é o começo de tudo, e revela como pequenas diferenças
repetidas por milhões de pessoas ao longo de décadas, podem esculpir destinos opostos. No Haiti, por décadas, a maior parte da população não teve acesso a combustível moderno, como o gás de cozinha, para preparar suas refeições. Não havia rede de distribuição, e mesmo quando havia, o custo era proibitivo para famílias que mal tinham o que comer. Então, milhões de pessoas passaram a depender de uma única fonte de energia para cozinhar: a lenha e o carvão vegetal, feito a partir da queima das árvores. Dia após dia, ano após ano, geração após geração, as árvores foram sendo cortadas, milhões e milhões delas, até que, de florestas inteiras que um dia cobriram o país, sobrasse quase nada além de morros pelados. E esse desmatamento gerou um efeito dominó devastador. Sem as árvores para segurar o solo, as chuvas passaram a levar embora a terra fértil, num processo de erosão implacável. A terra ficou mais pobre, menos produtiva, as plantações renderam menos, e quando os furacões e as tempestades chegavam, sem as florestas para conter a água, as enchentes e os deslizamentos de terra se tornavam ainda mais mortais, uma tragédia alimentando a outra. Do outro lado, na República Dominicana, o caminho foi diferente. O gás de cozinha se tornou mais comum e acessível, em parte graças a políticas do governo. As árvores puderam ficar de pé, áreas de floresta foram protegidas e transformadas em parques nacionais. E o resultado dessas duas trajetórias diferentes, ao longo de gerações, está ali, cravado na paisagem, visível do céu, do espaço, de qualquer avião. Duas decisões diferentes sobre algo tão simples e cotidiano quanto cozinhar o jantar, esculpidas para sempre na própria terra. Mas isso, por mais impressionante que seja, é apenas a superfície, porque a diferença entre esses dois países vai muito, muito mais fundo do que as árvores. Vamos entrar no Haiti. O Haiti é, hoje, o país mais pobre de todo o hemisfério ocidental, não da América Central, não do Caribe, de todas as Américas de ponta a ponta, e os números são impressionantes. A renda média de um haitiano é, aproximadamente, 6 vezes menor do que a de um dominicano, seu vizinho de ilha, 6 vezes. Para você ter uma noção, é como comparar dois vizinhos de rua, onde um ganha 6 vezes mais do que o outro, todos os meses, a vida inteira. E aqui está um dado que corta o coração. Estima-se que quase 6 em cada 10 haitianos vivam com menos do que o equivalente a poucos dólares por dia. Enquanto isso, do lado dominicano, essa taxa de pobreza extrema é de apenas uma pequena fração disso. A maioria da população haitiana luta diariamente contra a pobreza mais extrema de todo o continente americano. A capital, Porto Príncipe, é uma cidade de contrastes dolorosos, onde bairros populares imensos se espalham pelas encostas dos morros, muitas vezes sem infraestrutura básica, sem saneamento adequado, com acesso precário à água limpa e à eletricidade. O fornecimento de energia é instável e muitos dependem de geradores particulares ou simplesmente vivem sem luz por longos períodos, dependendo da luz do sol para organizar o dia. Serviços que consideramos básicos, como coleta de lixo, hospitais bem equipados e escolas com estrutura, são um desafio diário. Mas por que o Haiti chegou a essa situação? Aqui é preciso ter muito cuidado e muita honestidade. Não foi por acaso, e acima de tudo, não foi por falta de esforço, de inteligência ou de valor do seu povo. É uma história longa e trágica, feita de várias camadas que se acumularam ao longo de mais de 2 séculos. O Haiti carrega o peso de uma história única no mundo inteiro, porque foi aqui que aconteceu algo verdadeiramente extraordinário, algo que deveria ser muito mais celebrado do que é. No início do século XIX, os escravizados do Haiti se rebelaram e conquistaram sua própria liberdade, pegando em armas e derrotando um dos exércitos mais poderosos do mundo na época, o exército de Napoleão Bonaparte. Foi uma das únicas revoltas de escravizados totalmente bem-sucedidas de toda a história da humanidade. Com essa vitória, em 1804, o Haiti se tornou a primeira nação livre da América Latina, a segunda república independente de todas as Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, e a primeira república negra do mundo. Uma nação fundada por pessoas que haviam sido escravizadas e que conquistaram sua liberdade com as próprias mãos. Foi um feito heróico, inspirador, que ecoou pelo mundo inteiro e aterrorizou as potências escravistas da época. Mas essa liberdade veio com um preço brutal e profundamente injusto. As potências da época não perdoaram o Haiti por ter ousado se libertar. O país foi isolado, boicotado,
E sob a ameaça de invasão e do retorno da escravidão, o Haiti foi forçado a fazer algo inacreditável: pagar uma indenização gigantesca à França, a antiga potência colonial. Uma compensação pelos antigos donos de escravos que haviam perdido sua propriedade, ou seja, os próprios seres humanos que agora eram livres. Os libertos foram obrigados a pagar por sua própria liberdade. Foi uma dívida colossal, astronômica, que o país levou mais de 100 anos para terminar de pagar. 100 anos. Durante mais de um século, uma fatia enorme de tudo o que o Haiti produzia foi para os cofres da França, em vez de ser investida em escolas, estradas, hospitais ou no próprio desenvolvimento. Essa dívida drenou os recursos da nação por gerações inteiras, sufocando seu crescimento desde o berço. O Haiti nasceu livre, mas nasceu acorrentado por uma dívida injusta que o perseguiu por mais de um século. E a essa ferida original, somaram-se muitas outras ao longo do tempo. Décadas de instabilidade política, governos autoritários e ditaduras brutais, golpes de Estado, um atrás do outro. Ocupações estrangeiras, corrupção, cada um desses episódios empurrando o país um pouco mais para trás. E então, como se a história já não bastasse, a própria natureza também parece ter se voltado contra o Haiti. Se você chegou até aqui, você já percebeu que isso não é um vídeo comum. Não é sobre praias bonitas. É sobre entender como o mundo realmente funciona e por que lugares tão próximos podem ser tão diferentes. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve agora, porque a outra metade dessa ilha vai te surpreender ainda mais. Porque o Haiti foi golpeado repetidamente por algumas das piores catástrofes naturais das últimas décadas. Em 2010, um terremoto devastador atingiu a região da capital, Porto Príncipe. Foi uma das maiores tragédias naturais da história recente da humanidade. Estima-se que centenas de milhares de pessoas tenham morrido em questão de minutos, e mais de 1 milhão ficaram desabrigadas. A capital foi praticamente arrasada. Prédios, hospitais, escolas, igrejas, o palácio presidencial, tudo veio abaixo. As imagens correram o mundo e comoveram o planeta inteiro. Um país que já era o mais pobre das Américas e que já lutava contra tantas dificuldades, foi simplesmente jogado ao chão, de joelhos. E a tragédia não parou por ali. Meses depois do terremoto, uma epidemia de cólera, uma doença ligada à falta de saneamento e água limpa, se espalhou pelo país, matando milhares de pessoas adicionais. Uma catástrofe se alimentando da outra, num encadeamento cruel de infortúnios. E como se não bastasse tudo isso, o Haiti está bem no caminho dos furacões que varrem o Caribe todos os anos. Tempestades violentas atingem a ilha com frequência e, como vimos, sem as florestas para segurar a terra e a água, os estragos são ainda maiores. Enchentes, deslizamentos, plantações destruídas, casas levadas pela água. Cada vez que o país reúne forças para tentar se reerguer, um novo golpe da natureza o derruba de novo. É um ciclo cruel, exaustivo, quase impossível de quebrar sozinho. E nos anos mais recentes, uma nova crise se somou a todas as outras, talvez uma das mais graves. A violência ligada a grupos armados se espalhou por grande parte da capital, tomando o controle de bairros inteiros e mergulhando a cidade numa situação de enorme insegurança. Isso provocou o deslocamento forçado de centenas de milhares de pessoas dentro do próprio país, famílias obrigadas a largar tudo e fugir de suas casas em busca de um lugar seguro. Muitas dessas famílias haitianas fazem hoje o caminho da fronteira, tentando cruzar para o lado dominicano, ou embarcando em jornadas perigosas em busca de uma vida mais estável em outros países, incluindo o Brasil, que recebeu milhares de imigrantes haitianos nos últimos anos. Diante de tudo isso, é fácil ver o Haiti apenas como um lugar de tragédia, mas isso seria um erro profundo e uma injustiça, porque o Haiti é muito mais do que suas catástrofes. O povo haitiano é, antes de tudo, um povo de uma resiliência e de uma dignidade extraordinárias. Poucos povos no mundo enfrentaram tanto e mesmo assim seguiram em pé. Apesar de tudo, a cultura haitiana é riquíssima, original e vibrante. O Haiti tem uma tradição artística mundialmente reconhecida, com uma pintura ingênua, colorida e cheia de vida, celebrada em museus e galerias pelo mundo afora, com obras que alcançam preços altíssimos em leilões internacionais. É uma arte que nasce da alma de um povo que transforma a dor em beleza. Tem uma música pulsante e rica, que mistura ritmos africanos e caribenhos. Tem uma culinária saborosa, com temperos únicos. Tem o crioulo haitiano, uma língua própria e cheia de personalidade,
nascida da mistura do francês com línguas africanas, falada com orgulho por toda a população. Tem tradições espirituais profundas e originais, que mesclam heranças africanas e católicas. E tem uma força comunitária impressionante. Diante da adversidade, as famílias e os vizinhos se apoiam, se ajudam, dividem o pouco que têm. É um povo que sorri mesmo na dificuldade, que cria mesmo na escassez, que resiste, que se levanta uma vez após a outra, sem jamais perder a esperança. A verdadeira história do Haiti não é a de um país derrotado. É a de um povo heróico que se recusa a desistir, mesmo quando parece que o mundo inteiro virou as costas para ele. Um povo que foi o primeiro das Américas a dizer não à escravidão e que carrega esse orgulho na alma. E é fundamental guardar isso no coração antes de cruzarmos a fronteira. Porque agora vamos dar apenas alguns passos para o leste e entrar num mundo completamente e radicalmente diferente. Bem-vindo à República Dominicana. Cruze a fronteira e a paisagem muda. A terra fica mais verde, as estradas mais movimentadas, e à medida que você avança para o leste, começa a surgir um país que parece pertencer a outro planeta em comparação com o vizinho. A República Dominicana é, hoje, uma das economias que mais crescem em toda a América Latina e no Caribe. Enquanto o vizinho luta contra a pobreza extrema, a República Dominicana construiu uma economia diversificada, moderna e pujante. A capital, Santo Domingo, é uma metrópole vibrante e moderna, com arranha-céus, shoppings, avenidas movimentadas, universidades e uma vida urbana intensa. Mais de 3 milhões de pessoas vivem em sua região metropolitana. E aqui vai uma curiosidade fascinante que quase ninguém conhece. Santo Domingo é a cidade europeia mais antiga de todas as Américas. Foi a primeiríssima cidade fundada pelos europeus em todo o Novo Mundo, ainda no fim do século XV. Seu centro histórico colonial, chamado de Zona Colonial, com suas ruas de pedra e construções de mais de 500 anos, é patrimônio mundial da Unesco. E os primeiros se acumulam ali de forma impressionante. A primeira Catedral das Américas foi construída aqui, o primeiro hospital, a primeira universidade, a primeira alfândega, a primeira rua pavimentada do continente. Tudo, absolutamente tudo, começou neste lugar. Caminhar pela Zona Colonial é caminhar pelo exato ponto onde a história moderna do continente americano deu seus primeiros passos. Mas o que realmente transformou a República Dominicana foi o turismo. As praias do país estão entre as mais famosas e mais bonitas do mundo inteiro. Punta Cana, com suas areias brancas como talco, seus coqueiros e seus resorts de luxo à beira-mar, recebe milhões de turistas todos os anos, vindos dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e de toda a América Latina. O país se tornou um dos destinos de praia mais procurados de todo o planeta, o principal destino turístico de todo o Caribe. Aviões pousam lotados o ano inteiro, trazendo gente em busca de sol e mar. E o turismo puxou o resto da economia junto. Hotéis, restaurantes, construção, comércio, transporte, tudo cresceu ao redor dele, gerando milhões de empregos. Além disso, a República Dominicana desenvolveu uma indústria diversificada, com fábricas, zonas francas de livre comércio, mineração de ouro e a exportação de produtos agrícolas de alta qualidade como o cacau, o café e o tabaco, usado para fabricar alguns dos melhores charutos do mundo. O país recebe também um enorme volume de remessas de dominicanos que vivem no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. Nas últimas décadas, a economia dominicana cresceu de forma tão consistente que se tornou um exemplo estudado na América Latina inteira. O país soube se conectar à economia global e colher os frutos disso, transformando suas praias e sua estabilidade em prosperidade. Enquanto do outro lado da ilha as florestas desapareciam, aqui elas foram, em boa parte, preservadas e transformadas em parques nacionais e atrações turísticas. Enquanto lá a energia faltava, aqui a rede elétrica se expandiu e se modernizou. Enquanto lá a economia encolhia sob o peso de dívidas e catástrofes, aqui ela disparava, crescendo ano após ano. E essa diferença aparece, da forma mais brutal possível, na coisa mais preciosa que existe, a própria vida. A esperança de vida na República Dominicana é hoje de cerca de 73 anos. No Haiti, é de cerca de 63, uma diferença de aproximadamente 10 anos. 10 anos de vida, a mais ou a menos, dependendo apenas de qual lado daquela linha invisível você teve o acaso de nascer. Pare e pense nisso por um segundo. 2 crianças, nascidas no mesmo dia, na mesma hora, na mesma ilha.
sob o mesmo céu, respirando o mesmo ar, aquecidas pelo mesmo sol. Uma nasce de um lado da fronteira, a outra a poucos quilômetros dali, do outro lado. E, estatisticamente, uma delas viverá, em média, uma década inteira a mais do que a outra. Terá mais saúde, mais escola, mais oportunidades, mais futuro, só por causa da fronteira, só por causa do lado, não por mérito, não por esforço, não por escolha, apenas por causa do lugar onde o berço foi colocado. É uma das injustiças mais silenciosas, mais invisíveis e, ao mesmo tempo, mais impressionantes que existem em todo o mundo. E ela acontece, todos os dias, no meio de uma ilha paradisíaca do Caribe. E a vida cultural dominicana pulsa com a mesma energia da sua economia. É a terra do merengue e da bachata, ritmos contagiantes que nasceram ali e conquistaram as pistas de dança do mundo inteiro. É a terra de um amor quase religioso pelo beisebol, esporte que produziu no país alguns dos maiores jogadores da história, verdadeiros ídolos nacionais que brilham nas grandes ligas dos Estados Unidos. É um povo alegre, caloroso, festeiro, orgulhoso das suas praias, da sua música e da sua história de 5 séculos. Como duas nações que dividem o mesmo pedaço de terra, a mesma origem, o mesmo mar, podem ter destinos tão radicalmente opostos? A resposta não é simples e não cabe numa única frase, mas a história ajuda a entender. Muita gente não quer que histórias assim sejam contadas por completo, com todas as suas nuances, sem apontar dedos fáceis. É mais confortável ignorar. Mas se você acredita que entender o mundo de verdade importa, se inscreve agora e ajude este canal a mostrar a realidade como ela é, sem simplificações, porque o que explica esse contraste é mais profundo do que parece. Voltemos no tempo. Embora dividam a mesma ilha, Haiti e República Dominicana tiveram histórias coloniais profundamente diferentes, e é aí que a raiz de tudo começa. O lado que viria a ser o Haiti foi colonizado pela França e se tornou, no século XVIII, uma das colônias mais lucrativas de todo o planeta, apelidada de a Pérola das Antilhas. Sua riqueza vinha de imensas plantações de açúcar e café, movidas pelo trabalho brutal de um número enorme de pessoas escravizadas, trazidas da África aos milhões. Era literalmente uma máquina de produzir riqueza para a França, à custa de um dos sistemas de escravidão mais cruéis e mortais que já existiram. A população escravizada era tão numerosa e tratada de forma tão desumana que a revolta, quando veio, foi de uma força incontível. O outro lado, que viria a ser a República Dominicana, foi colonizado pela Espanha e teve uma trajetória bem diferente. A economia era menos concentrada nesse modelo intensivo de plantações e escravidão em massa. A colônia espanhola era mais pobre, menos povoada, com uma estrutura social diferente. Parece um detalhe, mas essas diferenças de origem plantaram sementes que dariam frutos muito distintos séculos depois. Quando os dois países finalmente se tornaram independentes, seguiram caminhos separados e, ao longo dos séculos XIX e XX, uma longa série de fatores foi lentamente, inexoravelmente, afastando os seus destinos. A dívida esmagadora imposta ao Haiti pela França, que sangrou o país por mais de um século, as diferenças na estabilidade política, com o Haiti mergulhando em ciclos de golpes e ditaduras, as diferentes decisões econômicas de cada governo, as diferentes relações com potências como os Estados Unidos, momentos de profundo isolamento de um lado e de abertura ao investimento estrangeiro e ao turismo do outro. E aqui está um detalhe que quase ninguém sabe e que torna tudo ainda mais impressionante. Na metade do século XX, por volta dos anos 50 e 60, as economias dos dois países eram até relativamente parecidas, não estavam tão distantes assim uma da outra. Se você olhasse a ilha naquela época, não imaginaria o abismo que estava por vir. Mas foi a partir dali que os caminhos divergiram de forma verdadeiramente dramática, enquanto a República Dominicana, apesar de também ter passado por ditaduras e dificuldades, gradualmente investia em turismo, em infraestrutura e se conectava à economia global. O Haiti afundava em ciclos cada vez mais profundos de instabilidade, violência política, corrupção e depois as grandes catástrofes naturais. Década após década, ano após ano, a distância entre os dois vizinhos foi crescendo. Primeiro uma pequena fresta, depois uma vala, até se tornar o abismo profundo que enxergamos hoje, visível até do espaço. E é importante dizer, com toda a honestidade e toda a clareza, não existe uma explicação única, simples ou confortável para esse contraste.
Qualquer um que tente te dar uma resposta fácil está mentindo ou não entendeu a complexidade da história. Não é de forma alguma uma questão de um povo ser melhor, mais trabalhador ou mais capaz do que o outro. Essa ideia é falsa, preconceituosa e profundamente injusta. Os dois povos são igualmente humanos, igualmente inteligentes, igualmente trabalhadores, igualmente merecedores de uma vida digna. O que separou esses dois países não foi a sua essência, mas o seu percurso. Foi o resultado complexo e acumulado de séculos de história, de decisões coloniais diferentes, de uma dívida cruel e injusta, de escolhas políticas, de instabilidade, de catástrofes naturais, de sorte e de azar, tudo se somando e se multiplicando ao longo de mais de 200 anos. Mude alguns desses fatores, e talvez a história tivesse sido completamente diferente. Talvez os lados estivessem invertidos. E a relação entre os dois países, é preciso dizer, é complexa, delicada e nem sempre pacífica. Há uma longa história de tensões, de conflitos, de migrações e de feridas antigas entre os dois vizinhos. Ao longo dos séculos, houve invasões de um lado sobre o outro, períodos em que um país dominou o território do outro e episódios sombrios de violência na fronteira que deixaram marcas profundas na memória dos dois povos. Hoje, muitos haitianos vivem e trabalham do lado dominicano, muitas vezes em empregos duros, na construção e na agricultura, e frequentemente em condições difíceis e vulneráveis. É um vai-vem humano constante, que atravessa aquela linha todos os dias, movido pela necessidade. Existem mercados na fronteira onde, em certos dias, os dois povos se encontram para comerciar, num contato que mistura interdependência e tensão. A migração haitiana é um tema sensível e muitas vezes doloroso na República Dominicana, gerando debates acalorados sobre identidade, fronteira e direitos. Os dois países estão presos para sempre, à mesma ilha, condenados a conviver, a depender um do outro e, ao mesmo tempo, a se estranhar. Pouca gente mostra essa complexidade toda no YouTube. É mais fácil ficar na imagem bonita ou na tragédia rasa. Se você está vendo algo diferente aqui, algo mais profundo, é porque este canal se propõe a isso. Então, se você valoriza esse olhar completo sobre o mundo, se inscreve agora, porque a reflexão final vai amarrar tudo o que você viu até aqui. Chegamos ao fim desta viagem por uma única ilha, e fica uma imagem poderosa e difícil de esquecer. Uma linha no meio de uma ilha tropical. De um lado, montanhas verdes, resorts de luxo, arranha-céus, milhões de turistas, uma esperança de vida de mais de 70 anos, uma economia em ascensão. Do outro, terra seca, morros nus, a pobreza mais extrema de todas as Américas, um povo lutando diariamente para sobreviver e ainda assim criando arte, fazendo música, sorrindo, resistindo com uma dignidade que humilha qualquer um que se atreva a julgá-lo. E entre esses dois mundos tão distantes, apenas alguns passos. Uma cerca, uma linha que a natureza jamais desenhou, mas que a história esculpiu ao longo de mais de 2 séculos. Hispaniola é talvez o exemplo mais impressionante de todo o planeta de como a história humana pode moldar e até determinar o destino de um lugar e de um povo. É uma lição de geografia, de história e de humanidade, tudo ao mesmo tempo, escrita na própria terra, porque aqui o clima é o mesmo dos dois lados, o solo é o mesmo, o mar é o mesmo, a origem é a mesma, a natureza não fez distinção, e no entanto, os dois lados não poderiam ser mais diferentes. O que separou esses dois países não foi a terra, nem o céu, nem a raça, nem a capacidade de seu povo. Foi a soma de séculos de escolhas, de tragédias, de injustiças, de dívidas cruéis e de caminhos que, uma vez separados, nunca mais voltaram a se encontrar. É a prova viva de que o destino de uma nação não é escrito nas estrelas, nem no solo, mas na longa e complexa trama da história humana. E talvez seja exatamente isso o que essa ilha tem a nos ensinar. Que o destino de um povo quase nunca é definido por uma coisa só, por uma explicação simples. Que por trás de cada fronteira, de cada estatística, de cada país reduzido a uma palavra, existe uma história longa, complicada e profundamente humana. E que julgar sem entender, apontar o dedo sem conhecer a história, é o maior e o mais covarde dos erros. O Haiti não é apenas pobreza, terremoto e caos. É o berço da primeira nação livre da América Latina, a terra de um povo heróico e criativo que fez história e que se recusa a desistir. A República Dominicana não é apenas praia, resort e turismo. É uma nação que também lutou, que também sofreu e que encontrou um caminho diferente.
Ambos são muito, muito mais do que os rótulos que o mundo lhes deu. Ambos são feitos de gente, de história, de dor, de música e de esperança. Ambos merecem ser vistos por inteiro. Às vezes, o mundo inteiro muda completamente em apenas alguns passos. Uma linha no chão separa dois destinos, duas realidades, duas vidas possíveis. E entender por que isso acontece, olhar de frente para esse contraste sem simplificar e sem julgar, talvez seja uma das coisas mais importantes e mais humanas que podemos fazer. Porque no fundo, essa ilha é um espelho do mundo inteiro e de como a história molda tudo o que somos. Se hoje você enxergou essa ilha e o mundo de uma forma diferente do que imaginava, então saiba que essa foi apenas a primeira de muitas viagens. Existem histórias assim espalhadas por todo o planeta. Fronteiras que separam mundos, contrastes que desafiam a lógica, mistérios, injustiças e verdades que quase ninguém se dá o trabalho de mostrar por inteiro, com coragem e com honestidade. É atrás dessas histórias que nós vamos, vídeo após vídeo, sem medo de mostrar o mundo como ele realmente é. Então, se você chegou até aqui, se essa viagem mexeu com você e mudou um pouco a sua forma de ver as coisas, se inscreve neste canal e vem com a gente. Continue descobrindo o mundo real, aquele que fica muito além dos cartões postais e das manchetes fáceis. Porque o planeta está cheio de histórias esperando para serem contadas. E o próximo destino já está esperando por você.